A obra que a gente escolheu para relacionar com o romantismo é um filme que é Romeu mais Julieta, que é um filme de 1996, que é dirigido por Baz Luhrmann, em que Romeu é interpretado por Leonardo DiCaprio e a Julieta por Claire Danes. Então, a história vai se passar em Verona Beach, que é uma cidade fictícia, em que os impérios empresariais das famílias Montecchio e Capuleto são rivais. No começo da história, Romeu Montecchio, ele tá apaixonado por Rosalina, porém tudo isso vai mudar quando ele conhece a filha dos seus rivais, Julieta. Então, ambos se apaixonam perdidamente quando se veem no baile e os dois vão abandonar completamente todos os seus compromissos e decidem seguir o seu amor. Assim, juntos eles vão viver um amor proibido e idealizado e que não é apoiado por nenhum lado das famílias. Então, eles vão se casar escondidos e a cerimônia é feita pelo Frei Lourenço, um confidente amigo de Romeu. Mas nesse ponto da história ocorre uma tragédia, que é um duelo em que o Teobaldo, que é o primo da Julieta, vai matar Mercúcio, o melhor amigo de Romeu, e por vingança, Romeu vai matar Teobaldo. Como consequência disso, Romeu é exilado de Verona Beach, e após o seu exílio, o pai de Julieta promete a Paris, que era um homem de status em Verona Beach. A Julieta sem saber o que fazer, porque ela ia estar sem seu amado, ela ia ter que viver um amor falso, ela pede ajuda pro Frei Lourenço, que dá a ideia dela forjar sua morte por meio de tomar uma poção que iria fazê-la parecer morta. Pra avisar Romeu, o Frei envia uma carta explicando toda a situação, mas Romeu não vê a carta, e um amigo chega, onde Romeu estava, exilado, e lhe diz que Julieta havia morrido. Com essa notícia, Romeu ele vai correr para a cidade e comprar o veneno para se matar, porque assim ele poderia estar com sua amada, também morta. Chegando lá, ele vê Julieta morta e toma o veneno, mas pouco tempo depois ela acorda e descobre e vê o seu amor morto na sua frente, então ela vai pegar o revólver e se matar. Então, é uma história muito trágica que, como resultado no final, para consolar um pouco a gente, as famílias Montecchio e Capuleto vão fazer as pazes. Para uma primeira análise, vamos comparar o romantismo com o arcadismo. No arcadismo, a arte era feita por encomenda. O objetivo era puramente econômico e obedecia à ordem do senhor. Ou seja, o pintor fazia sua obra para agradar quem estava pagando. As pinturas eram geralmente agradáveis e harmônicas e representavam uma nobreza ociosa em locais de natureza bucólica. Eram cores quentes, cores alegres, como vermelho, diferentes tons de verde e azul, como, por exemplo, as pinturas do canto direito do slide. Por outro lado, no romantismo, a arte não se tratava de técnica, mas sim de traduzir os sentimentos internos em obra de arte. Converter lágrimas em palavras, tintas e notas. Por exemplo, as obras do lado esquerdo do slide da natureza não são mais estáveis. Esse novo gênero, o romantismo, se trata dos sentimentos, especialmente do amor e do sofrimento, que são amplamente retratados em obras como Romeu e Julieta. Desde o início do filme, o jovem Montecchio se entrega completamente ao amor, que sente primeiro por Rosalina e depois por Julieta. Ele deixa, no começo do filme, de passar tempo com seus amigos, inclusive que se envolvem numa briga com os Capuletos, parentes da Julieta, para poder ficar na praia refletindo sobre os seus sentimentos. Romeu, inclusive, carrega um caderninho na mão onde provavelmente escreve tudo o que está sentindo. No romantismo, a arte tenta traduzir o estado interno, enquanto no arcadismo, arte é sinônimo de técnica. Bom, como a gente já tinha estudado, quando ocorre uma passagem da civilização fechada para uma civilização aberta, que isso ocorre junto com a ascensão de uma burguesia e de uma transição do neoclássico ao romântico, é que o sujeito vai ganhar a condição de liberdade. Mas junto com essa condição de liberdade, vai vir a condição de solidão. Então, a partir disso, vai ter três atitudes que podem ser tomadas. E uma delas seria a que caracteriza o romântico nostálgico, que é o que se volta para o passado em busca de resgatar os sentimentos de unidade e de pertencimento que tinha
na civilização fechada, quando o mundo exterior era um reflexo do mundo interior. Então, esse valor nostálgico vai se mostrar na obra em 2 dimensões. Numa primeira dimensão, que vai ser uma dimensão exteriormente aos amantes, ou seja, no contexto em que se passa a história. Por mais que se trata de um cenário mais moderno, em Verona Beach, que vai se assemelhar às cidades atuais da Califórnia, ainda existe valores medievais na história, como o duelo, a rivalidade entre as famílias, que vai se assemelhar às dinastias concorrentes, a força do catolicismo, a figura de Rosalina, que é uma figura distante e cruel, que vai se assemelhar às musas das cantigas do amor trovadoresco, e também existe o personagem do príncipe, que é uma figura que retrata a força política do rei na época de Shakespeare, quem escreveu a obra na época Tudor, e também vai usar uma linguagem extremamente poética. Então, esses são alguns dos fatores que vão trazer um tom nostálgico ao contexto. Na outra dimensão, na dimensão interior, que vai dizer sobre as ações e sentimentos dos amantes, ocorre a volta ao absoluto no romantismo, que se dá com o modelo de Cristo, que é um modelo que vai falar que é sofrer por amor em vida e morrer para se tornar absoluto. Então, isso vai ficar muito claro na história de Romeu e Julieta, porque eles vão sofrer muito por amor em vida, e só que aí ambos morrem para eternizar esse amor. Uma outra relação muito forte que a gente fez entre o romantismo e a obra foi a partir da distinção entre uma vida pautada pela razão e uma vida pautada pelo sensível, que se encontram nas outras 2 atitudes que o sujeito pode ter diante de sua cisão com o mundo exterior. Uma primeira seria de domar o mundo interno, reprimindo seus sentimentos, sobretudo de amor e sofrimento, de modo a usá-los como ferramenta para se viver seguindo as regras do mundo externo. Essa atitude caracteriza a vida burguesa, que seria pautada pela razão. A gente relacionou isso no filme com o papel que as famílias Montecchio e Capuleto representam. No caso da família de Romeu, principalmente por seus familiares e amigos o falarem desde o começo do filme, quando está apaixonado por Rosalina, para esquecer da dor e do amor que tanto sente, enquanto esse se entrega totalmente. No caso de Julieta, por seus pais a obrigarem a seguir com o casamento arranjado com o fidalgo contra sua vontade, a forçando a reprimir seus sentimentos para se encaixar na sociedade e cumprir com as demandas dessa. Além disso, o fato deles terem que guardar segredo sobre sua relação durante o filme inteiro, pois a união deles jamais seria aceita pelas famílias, uma vez que elas são rivais e seria esperado que os filhos também fossem, o que faria com que fossem forçados a reprimir seu amor. Por fim, uma última possibilidade de atitude a ser tomada seria de um romântico que se entrega totalmente aos seus sentimentos, vivendo só de acordo com as regras do mundo interno. Aí entra a ideia de individualidade. O indivíduo se opõe ao sistema burguês e vive uma vida que se realiza na subjetividade e no sensível, sem tentar se adequar ao seu tempo ou ao mundo material. Esse tipo de romântico, por sua vez, a gente relacionou com os personagens Romeu e Julieta, que se entregam totalmente ao amor e ao sofrimento, indo contra o imposto pela sociedade burguesa e pelas suas famílias. Eles se deixam guiar totalmente pela emoção. O ato de se apaixonar não é racional, é totalmente espontâneo e involuntário. O amor romântico é como o deles, idealizado, que não acaba, e é tão forte que os amantes estão dispostos a morrer por ele. For saints have hands that pilgrims' hands do touch, and palm to palm is holy palmer's kiss. Have not saints lips, and holy palmers too? Ay, pilgrim, lips that they must use in prayer. Well then, dear saint, let lips do what hands do, they pray grant thou, lest faith turn to despair. Saints do not move, though grant for prayer's sake. Then move not while my prayer's effect I take. Oh! Dave! Oh! Ah! Thus from my lips by thine my sin is purged. And have my lips the sin that they have took? Sin from my lips? O trespass sweetly urged, give me my sin again. You kissed by the book.
craves a word with you. Come, let's away. His name is Romeo, and the Montague, the only son of your great enemy. Assim como a gente viu em Os Sofrimentos do Jovem Werther, o suicídio romântico não está ligado à depressão, mas sim a um desejo de acabar com o que seria a limitação humana. A morte, portanto, tem um significado de reencontro com a metafísica e da realização do amor em um outro plano que não o material. Isso é justamente o que a gente observa em Romeu e Julieta. Como em vida eles não poderiam estar juntos, já que além da rivalidade das famílias, a Julieta estava sendo obrigada a se casar com o outro e Romeu estava sendo procurado pelo crime que cometeu, a morte deles numa situação dessa significa a transposição do amor a um plano metafísico, que é justamente do que se trata o amor romântico. Ambos se matam porque a morte significaria continuarem juntos, acabando com as limitações a quais seriam impostos caso continuassem a viver um sem o outro. Como era impossível encarar os fatos, a melhor solução que encontraram foi a morte, pois assim continuariam juntos num outro plano. A gente também observou que o suicídio, principalmente no caso de Romeu, foi um ato movido totalmente pela emoção, sendo quase impulsivo, sem uma racionalização anterior, o que nos aproxima mais ainda das noções românticas. Por último, vamos nos voltar para a figura do indivíduo, que veio com a cisão entre o sujeito e o mundo exterior, na passagem da civilização fechada para a civilização aberta. Antes do romantismo, todos deveriam seguir as mesmas normas e mesmos valores sociais. Os grandes heróis das epopeias, como Aquiles, Ulisses e Vasco da Gama, serviam como modelos para a sociedade e demonstravam valores importantes sociais, como a honra e a coragem. Diferentemente de Romeu e Julieta, que protagonizam um amor único e vivem uma história individual, que inclusive culmina no suicídio, que na época não era bem visto pela sociedade. Eles não representam uma nação e muito menos seus valores. Eles vivem uma história única e individual.